Oi, eu sou a Thalita e eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Para começar, eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira, que ocorreu ali no final do século XVIII sobre o domínio do rei Dom João V. Com a descoberta das minas de ouro ali em Minas Gerais, iniciou-se o ciclo do ouro, e tinham certos impostos sobre o ouro que já eram bem altos, como o quinto, que o ouro passava pela casa de fundição, recebia o selo, e um quinto daquele ouro que passou por ali deveria ficar. Com o decorrer do tempo, o rei achou que estava sendo roubado e começou a cobrar um imposto anual. A galera estava pagando, era muito alto, mas tinha que pagar, né? E com o passar do tempo, o ouro acabando, porque a exploração era muito, não sei se eu posso dizer feroz, mas as pessoas caíam muito em cima do ouro, estavam explorando assim como se nunca tivessem visto ouro na vida. E esse recurso foi se esgotando, mas o rei não achava que estava se esgotando. E ele ameaçou aplicar derrama, porque achava que os mineradores estavam roubando ele e que não queriam pagar esses impostos. Havia um contrabando? Havia, mas o que na verdade estava acontecendo mesmo era que o ouro estava se esgotando. E ele ameaçou aplicar a derrama ali. O que seria a derrama? A derrama pega esse imposto à força, sabe? Ele invade a sua casa e pega seus bens como forma de pagar esse imposto. Ele então manda o novo governador para Minas Gerais, que é o Visconde Barbacena, com a ordem já de aplicar a derrama. O pessoal não fica muito contente com isso. Já do início, quando eles ouviram que ia ser aplicada a derrama, antes do novo governador chegar, eles organizaram a chamada Inconfidência, que era para eles aplicarem uma república e se separar do Brasil, da colônia brasileira ali, e se tornarem um país totalmente independente. Nessa nova colônia, eles ainda manteriam a escravidão, só que eles seriam uma república, e tudo isso baseado nos ideais iluministas. Eles pretendiam aplicar essa república, forçar essa república no mesmo dia em que a derrama fosse aplicada. Mas o movimento foi delatado por Joaquim Silveira, que era um dos inconfidentes, mas ele delatou o movimento para a coroa em troca de que suas dívidas fossem perdoadas, o que não ocorreu, ele só ferrou com a galerinha lá mesmo. As dívidas deles, poucas foram perdoadas e ele teve que se mudar de país porque as pessoas odiavam ele aqui. Até hoje é um nome assim chatinho lá na região de Minas Gerais. Com o movimento delatado, os inconfidentes foram presos e condenados à morte. Porém, como esse movimento era formado pela elite ali do Brasil, só a galera ricaça mesmo, os inconfidentes, que eram da elite, foram presos, e o pessoal da elite, que sabia do movimento, ficou inconformado com aquilo. E como a coroa não queria magoar a galerinha riquinha, então mudou a sentença de 11 dos inconfidentes que foram presos e eles foram condenados ao exílio. Eles foram mudados para colônias portuguesas na África. Porém, um deles foi condenado à morte, que foi Tiradentes. Ele nunca negou os ideais dele e até assumiu a liderança, mesmo que ele não fosse o líder, porque não tinha um líder próprio movimento. Era só o movimento, não tinha uma cabeça ali. Ele foi condenado à morte, foi enforcado e esquartejado. As partes do corpo dele foram todas espalhadas pelas estradas de Minas Gerais e a cabeça foi pendurada na praça onde hoje tem uma estátua dele, e em frente a essa praça tem o Museu de Tiradentes. Sobre a imagem de Tiradentes. O Tiradentes ele não ficou reconhecido em nem nada na época. A morte dele foi mais para causar um medo na população, para que eles não tentassem revoltas contra a coroa, o que não funcionou, porque a gente pode ver que teve várias outras revoltas. E ele não foi reconhecido como um herói na época. Ele veio ser reconhecido como um herói 100 anos depois, quando foi sobre a imagem de Tiradentes.
O Tiradentes, na época, ele não foi considerado um herói. Aquela atitude de matar ele, esquartejar e espalhar as partes do corpo dele foi basicamente para botar medo na população, para que não tentassem mais revoluções ou coisas assim contra a coroa portuguesa. Mas não funcionou muito bem, né? Porque a gente pode ver que vão ocorrer outras revoltas depois dessa. Então, ele vem ser considerado um herói somente em 1889, quando é aplicado um golpe militar à coroa e os militares, eles eles proclamam uma república no Brasil. E como o pessoal ainda estava gostando daquele negócio de monarquia, então, para eles darem um sentido para aquilo que eles fizeram, eles buscaram um herói que lutava pelas mesmas coisas que eles estavam lutando, que tinham os ideais iluministas, que eram republicanos, e aí eles trazem a imagem de Tiradentes. Só que eles construíram uma imagem de Tiradentes, porque a gente não tem a mínima ideia de como era Tiradentes na época da Revolução. Então eles constroem uma ideia de um homem magro, branco, cabelos grandes, barba grande, bem parecido com a de Jesus, que é para dar ainda mais aquela entonação de herói. Bom, e foi isso. A Inconfidência Mineira não aconteceu, ficou só conhecida assim mesmo. E até hoje a gente tem um feriado somente para Tiradentes, que para todo o Brasil de norte a sul. Tá. Agora a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana. Por outro lado, a Conjuração Baiana ela foi formada pelo degrau mais baixo da pirâmide social, pobres, escravos, alfaiates, e por isso vai ter um tratamento muito mais pesado, porque na Inconfidência Mineira a gente pode ver que foi um tratamento super brando, onde os inconfidentes foram somente exilados, foram mudados para outras colônias e somente um deles foi morto. Em 1763, a capital do Brasil, que antes era o Rio de Janeiro, 1763, a capital do Brasil, que era Salvador, mudou-se para o Rio de Janeiro. Assim, aquele polo econômico que antes era o Nordeste começa a migrar para o Sul, que é até hoje o polo econômico brasileiro. Bom, assim, a Bahia ela perde os recursos e toda aquela atenção que ela tinha. E começa a ter problemas administrativos também. Mas o que é que o povo que estava participando da Conjuração Baiana queria? Em primeiro lugar, eles queriam a abolição da escravidão, porque a Bahia ela é até hoje, e era também, o estado com maior população negra. Então, é meio óbvio que eles gostariam de ter isso, né? Eles queriam diminuir os impostos, abrir os portos para comercializar, principalmente com a França, um aumento salarial, fim do preconceito, proclamação da República. E uma proclamação da República. Mas acontece que os membros da Conjuração Baiana começaram a divulgar demais esse movimento. E a gente sabe que nem todo mundo é a favor desses movimentos. E ele foi denunciado para a coroa, distribuíram panfletos, né? Os membros distribuíram panfletos mostrando que estaria para acontecer. Em 12 de agosto de 1798, o movimento foi reprimido. Rapidamente, logo após a coroa ter sabido de tudo, e a maioria dos membros foram mortos e, assim como Tiradentes, foram esquartejados e apenas uma pequena porção foi exilada, mudada para colônias portuguesas africanas. O que a gente pode ver de diferença entre essas duas revoltas é que na Inconfidência Mineira, por ser um movimento da elite, pessoas brancas, ricas, a gente tem um tratamento mais brando, são exilados, apenas um é morto. Já na Conjuração Baiana, a gente pode perceber, porque por ser uma galera assim, baixo clero, não sei se eu posso dizer assim, a galera da base da pirâmide social tem um tratamento muito mais bruto, são todos mortos, esquartejados e é isso aí. Thanks. Oi,
Voltei aqui depois de ter terminado de gravar o vídeo pra falar uma coisa sobre a Inconfidência Mineira que eu esqueci de falar, que é sobre a bandeira que eles construíram quando estavam planejando toda a revolta deles. É uma bandeira de fundo branco com um triângulo vermelho e tá escrito em latim, eu não consigo me lembrar agora o que estava escrito, mas eu sei a tradução, que é liberdade ainda que tarde, que é o que eles queriam. É uma liberdade ainda que tarde, eles queriam ser independentes do Brasil, um país só deles. Como a revolta não aconteceu por ter sido delatada e a revolta não aconteceu por ter sido delatada, o desenho da bandeira ainda ficou ali e hoje essa é a bandeira de Minas Gerais.